Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Que ele está sentado. Nós temos visto uma realidade muito presente nas gerações contemporâneas, que é uma geração que, digamos assim, vive um pouco melhor que a dos seus antepassados. Quando eu falo melhor, eu digo na qualidade de vida, ou aparentemente, na qualidade de vida, no poder aquisitivo. Geralmente, se você olhar a história dos teus pais, dos teus avós, foi mais sofrido. Eu olho para a história do meu pai e sei muitas dificuldades que ele passou na sua juventude, na fase adulta, para casar, no campo missionário, coisas que eu não passei. O meu pai olha para o pai dele, meu avô, e vê que foi muito mais difícil ainda, o período onde teve que desbravar e tal. E se você fazer essa retrospectiva na sua vida, na sua família, dos seus pais, dos seus avós, é bem provável que você vai ver que você vive melhor do que ele, você tem acesso a coisas que eles não tinham, você tem coisas que eles não tinham, principalmente até nos estudos. Enfim, nós temos visto a geração, uma para outra, melhorar em alguns sentidos. Só que nós também, por outro lado, temos visto uma geração que não gosta, na verdade ninguém gosta de sofrer, mas uma geração que não sabe lidar com frustrações. A cada geração que passa, você vai ver as gerações menos preparadas para lidar com frustrações, com a tristeza, com aquilo que a aflige. E se você olhar na criação dos filhos hoje, em geral, e falo isso como psicólogo também, você vai ver que os filhos estão cada vez sendo criados para serem felizes, e não para desfrutarem a vida e saber lidar também com as frustrações. Tem um autor, que eu já li alguns livros deles, o Doug Barnett, ele diz assim: a vida é um mar de rosas, mas vem com espinho e tudo. E tem um outro pensador contemporâneo, ele diz: para sofrer basta viver. Ou seja, não tem como passar pela vida e não sofrer. Mas cada geração que passa, as pessoas estão mais incapazes de lidar com o sofrimento. E daí surgem várias afirmações, que Deus não me entende, Deus não está olhando por mim, Deus nos abandonou, ou Deus não se importa conosco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que não tem nada disso, não tem nada disso. Essa história é uma história que tem lições preciosas para nos ensinar a respeito de alguns assuntos e a maneira como nós devemos ver o Senhor, olhar o Senhor e saber como Ele age no nosso sofrimento. Aqui nós temos a história de uma mulher no tempo de Jesus. Ficou conhecida como a viúva de Naim. Naim era a cidade onde ela morava. A cidade onde ela morava, alguns pensam que era o nome do marido dela que morreu. Não, era uma vila, o local onde ela morava. A viúva de Naim.
Eu olho para essa mulher e eu vejo, como toda mulher, né, uma mulher judia daquela época, chegando aos seus 13, 14 anos, né, na esperança de ser cortejada, né, e de ser, assim, paquerada e entrar num casamento. Isso aconteceu. Essa mulher tem saciado o seu desejo de se tornar uma esposa, como todas as meninas daquela época tinham, e até hoje tem. Ela foi muito feliz em encontrar um marido, e muito mais. Não só um marido ela recebeu, mas aquela relação de amor gerou frutos. E aquela mulher, ela tem um filho também com o seu marido. Só que, como diz o Doug Barnett, né, a vida é um mar de rosas, mas vem com espinho e tudo, e começa então a aparecer alguns espinhos. Essa mulher, ela se depara com algo muito triste, que a assola: a perda do seu marido. Aquele homem com quem ela casou, com quem se apaixonou, que era o seu provedor, o seu protetor, o seu sustentador, ele morre, ele falece. E, como você já conhece um pouco do contexto da Bíblia, uma mulher viúva naquela época era uma situação difícil, porque o seu provedor, né, faleceu. Mulher não tinha liberdade de trabalhar como as de hoje em dia têm. Né? Não, agora eu vou sustentar minha casa. Né? Era um pouco mais complicado. Mas dá de entender que o filho dela já estava ali, né, passando da puberdade. Era um jovem. As expressões do grego que é usada, né, era um jovem. E aquela mulher, então, transfere toda a sua expectativa do marido de ser o seu cuidador, o seu protetor, o seu sustentador, para o seu filho, que era agora o único filho, um homem, e certamente ele iria se casar e iria também cuidar da mãe, que era a função dos filhos, principalmente o filho mais velho. No caso aqui era só um filho, a função de cuidar da mãe, zelar pela mãe, era dele. Mas o infortúnio, ele se torna mais intenso na vida dessa mulher. E o filho também morre. Agora essa mulher se vê sozinha no mundo. E Lucas, ele é o único que narra essa história, e ele diz que certo dia estava então acontecendo o cortejo fúnebre do filho. Aquela mulher que viveu uma situação triste, desesperadora, onde muitos ficaram com dó quando estavam levando o marido, nunca imaginariam que algum tempo depois estariam novamente levando o seu filho. Eu começo a imaginar o desespero dessa mulher. E eu olho para essa mulher e talvez eu consiga ver nela uma situação extrema de aflição. Muito mais do que os outros casos onde Jesus também realizou um milagre de ressurreição. Eu olho para a vida, por exemplo, de Lázaro, Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, as irmãs ainda tinham uma outra. Marta tinha Maria, Maria tinha a Marta. E nós sabemos que Marta era casada. Ou seja, estava muito mais ameno a dor delas. Quando nós olhamos para a ressurreição da filha de Jairo, era uma menina, uma garota, o pai, a mãe estavam sofrendo muito, mas um tinha o outro, e outra, Jairo não dependia daquela filha para sustentá-lo. Agora, aqui não. Aqui nós temos uma mulher que perdeu tudo o que ela tinha. Ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, estava sozinha, não tinha mais um sentido para a vida desta mulher. Aflição extrema. E nesse triste dia, estava então acontecendo o cortejo fúnebre. O cortejo vinha sempre uma grande multidão. Provavelmente todos os habitantes da cidade de Naim estavam ali, se condoendo com aquela mulher. Provavelmente aquela mulher ia na frente, como os costumes judaicos, o caixão ia atrás. 2 flautistas, pelo menos, iam do lado tocando flauta. E sempre tinha uma carpideira para chorar, uma mulher contratada para chorar. A tradição judaica dizia, que sempre precisa haver flautas e carpideira, nem que seja uma carpideira e 2 flautistas, mas todo enterro judaico tinha isso para o mais pobre. Os mais ricos, é claro, contratavam muito mais carpideiras, muito mais mulher para chorar. Quanto mais barulho, quanto mais
lágrimas, quanto mais choro, mais se entende que aquela pessoa que morreu era amada. Então os ricos contratavam muito. Mas naquele cortejo, uma viúva, e quando nós olhamos a palavra viúva no contexto bíblico, nós precisamos entender isso. Na sua maioria das vezes, estamos falando de alguém extremamente pobre. Alguém extremamente pobre. Mas lá estava aquela mulher, num cortejo fúnebre, na frente, a carpideira chorando, se lamentando, e os flautistas tocando músicas fúnebres. E a multidão vinha quieta atrás. Lucas, ele nos relata, então, que ao encontro desse cortejo fúnebre, ao encontro da multidão da morte, vem uma outra multidão. Naquela outra multidão, na frente está o dono da vida, está Jesus Cristo. E é uma multidão com os discípulos e outros seguidores que estão vindo ao encontro de Jesus. Ao encontro da mulher, da viúva de Naim. Jesus guiando aquela multidão. Quando eu olho para esse milagre, pelo menos 3 coisas precisam ficar claras para todos nós. Primeira, que Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Jesus se importa com a gente. Eu já me perguntei algumas vezes, por que Jesus foi a Naim? Por que Jesus foi à cidade de Naim? Não tem lógica Jesus ter passado nessa cidade. Uma cidade insignificante, uma cidade que não tinha nada demais, né? Era uma cidade só de beleza, só tinha o nome. Naim significa beleza. Mas era uma cidade insignificante, tanto que você não vai encontrar mais nenhum relato de Naim na Bíblia toda. Não tem, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Só aqui, Naim falando dessa viúva. E Jesus, antes de ir para Naim, ele estava em Cafarnaum. Ou seja, a trajetória de Jesus, normalmente, era Jerusalém, Galiléia, Jerusalém, Galiléia. Passaria, às vezes, por Samaria, Cafarnaum. Era essa a trajetória. Não tinha porquê Jesus se locomover a Naim, 50 quilômetros de distância de Cafarnaum. Não tinha porquê. Tempos onde não tinha estrada, não tinha automóveis. Imagine, Jesus andar 50 quilômetros naquela poeira toda que é a Palestina, para ir a Naim. Não tem a menor lógica. É como eu querer ir daqui a Florianópolis, mas pegar e ir para Chapecó. Desviar o caminho, sem rumo, sem sentido. Não faz a menor lógica. Claro, não faz a menor lógica se nós olhamos o ministério comum de Jesus. As cidades normais onde ele passava, mas quando nós olhamos esse relato aqui, eu consigo entender por que Jesus foi até Naim. Jesus foi a Naim para socorrer aquela mulher. Jesus, ele se importou com aquela mulher. Ele vai até lá justamente por ela. E é interessante que esse milagre de Jesus, nós não vemos uma pessoa que vai até Jesus clamando. Geralmente os milagres é alguém indo, Jesus, preciso de ajuda, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, está enfermo. Não. Jesus vai até lá, claro, Jesus sabia o que estava acontecendo, ele é um com o Pai, ele é um com Deus. E eu acredito piamente nisso, Jesus vai até aquela mulher porque ele viu as suas lágrimas, as lágrimas de sofrimento daquela mulher. O pastor Ariovaldo Ramos, ele sempre diz, Deus, muitas vezes não para diante de um louvor, mas ele sempre para diante de uma lágrima. A lágrima, C.S. Lewis já dizia, é a expressão humana mais autêntica que tem. Os artistas, por exemplo, que o tempo todo tentam falsificar o comportamento humano, a maior dificuldade de um artista é chorar. De um ator é chorar, porque a lágrima, ela é a expressão humana mais autêntica que tem. Palavras eu posso inventar, sorrisos eu posso maquiar, abraços eu posso fingir, textos eu posso escrever sem estar vivendo aquilo. Agora, lágrima não. A lágrima, ela é muito mais sincera. A lágrima, ela evidencia aquilo que está na alma. A lágrima, ela é autêntica.
E daí, quando eu falo em lágrima, eu lembro do que o salmista Davi escreveu, nos seus momentos de aflição, fugindo dos filisteus, lá no Salmo 56:8, ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição, e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas nos teus livros? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei disso, Senhor, porque tu és por mim. Olha só o que o salmista está dizendo. Ele diz que, claro, é a maneira dele entender, mas que há odres no céu. E todas as lágrimas derramadas pelo ser humano, o Senhor conhece, o Senhor retém, e Ele sabe o porquê daquelas lágrimas. Eu olho para Jesus indo para Naí, e eu vejo justamente isso, um Jesus que vai em qualquer lugar, num lugar insignificante até, para socorrer aqueles que estão chorando, aqueles que estão padecendo necessidade. Como é bom saber que Jesus se comove com a nossa dor. No versículo 13, está escrito justamente isso. Lucas relata que quando o Senhor a vê, ele se compadece daquela mulher. Ele se compadece daquela mulher. É muito além de ter empatia. É muito além de ter uma afinidade de sentimentos. Compadecer, o nome já diz, é padecer junto. É sentir a dor, é entrar na dor do outro. E Jesus, ele faz justamente isso, ele sente a dor daquela mulher, ele padece junto com aquela mulher, e não só com aquela mulher, com cada um de nós. O Senhor se compadece, o Senhor nos entende. Certa vez perguntaram num conselho ecumênico que estava acontecendo, e estava lá os representantes das 3 maiores religiões monoteístas: cristianismo, islamismo e o judaísmo. Judaísmo e cristianismo eram muito parecidos, e certo repórter perguntou: ei, qual a principal diferença entre o cristianismo e das outras 2 religiões, já que todos adoram um só Deus? E o que estava lá representando o cristianismo, ele disse: a maior diferença é que o nosso Deus, nós podemos chamá-lo de Pai, nós podemos chamar de Abba, nós podemos estar perto dele, a ponto de estar no colo dele, porque ele cuida de nós, ele se relaciona intimamente conosco. Esse é um Deus que conhece cada um de nós. E quando a gente olha o plano de Deus, o plano salvador de Deus, onde o seu Filho se encarna na pele e osso humano, a gente começa mais uma vez a entender que o Senhor compreende a cada um de nós. Porque se você acha que ele não compreende traição, ele sabe o que foi traição. Ele sabe o que foi calúnia, ele sabe o que foi dor física, ele sabe o que foi dor emocional, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu e você estamos sentindo. E como é bom saber que não servimos a um Deus alienado, que não se importa conosco, não, ele se importa conosco, ele sente a nossa dor, e isso é mostrado não apenas pelo fato de Jesus ter ido até Naim socorrer aquela viúva, mas quando nós olhamos com uma visão mais macro, o plano da salvação é justamente isso. Deus se importa conosco, Jesus se encarna para ser o nosso substituto, para que nós venhamos ter vida abundante, para que nós venhamos novamente estar ligado a Deus. Jesus se importa com você, Jesus tem compaixão de você, e nenhuma lágrima derramada é em vão diante do Senhor. Chore mais na presença do Senhor, se preciso for. Ele entende e compreende as suas lágrimas. Nós também precisamos entender, além que Jesus ele tem compaixão e se importa conosco, é que Ele é a solução para as aflições extremas da nossa vida. Lucas, ele diz no versículo 13, e vendo-a o Senhor. É interessante isso. Imagine só, aquela multidão vindo com a viúva, músicas fúnebres, aquela viúva chorando, todo mundo chorando, uma situação muito triste, muito lamentável.
Mas Jesus, ele vê aquela mulher e eu gosto porque Lucas ele não chama nesse momento, né, Jesus pelo nome, Yeshua. Ele diz o Senhor. Ou seja, aquele que tem o controle das coisas, aquele que é sobre todas as coisas, aquele que domina sobre todas as coisas. Eu acho muito interessante isso aqui. E Jesus então a vê. Jesus a vê. É interessante quando nós olhamos esse contexto todo. Ali estava a multidão se compadecendo dela, seguindo ela no cortejo fúnebre. Mas isso aqui revela uma coisa importante, que a gente precisa ter em nossa mente. Há momentos, e muitos momentos de aflição extrema, onde a multidão não vai acrescentar muita coisa. A multidão pode estar junto, mas eles não conseguem solucionar a nossa dor. As pessoas estão perto, as pessoas até às vezes oferecem ajuda, mas tem coisas que é só o Senhor que pode fazer. Só o Senhor pode fazer, e esse era um caso desse. Jesus a vê, e Jesus se aproxima dela, e aí Jesus ele começa a agir de maneira inesperada. Porque Jesus ele chega para aquela mulher, aquela viúva, que havia acabado de perder um filho, que estava sendo agora, né, levado para enterrar, e ele diz para ela, não chores, não chores. Parece até brincadeira, né? Aquela mulher perdeu agora o sentido da sua vida, perdeu o filho, onde estava toda a sua expectativa. Jesus chega para ela e diz, não chore. Se eu estivesse lá com um psicólogo, eu falava, Jesus, espera aí, a tua psicologia está errada, a pessoa precisa viver o luto, a pessoa precisa chorar, a pessoa precisa botar para fora, senão ela mesma vai morrer de infarto, deixa ela colocar isso para fora. A gente, no velório, a gente age, né, dentro das nossas possibilidades, chora mesmo, está aqui meu ombro, pega meu lenço, traz uma maracujina lá, bebe, é assim que a gente faz, mas a gente faz o que é esperado, porque a gente só consegue fazer o que é possível. Jesus, ele age de uma maneira inesperada, porque ele pode fazer o impossível. Jesus, através daquele ato de dizer não chore, ele estava justamente atiçando a fé daquela mulher. Ei, há motivos para conter essas lágrimas aí. Eu cheguei, eu estou aqui. E Jesus estava atiçando a fé daquela mulher. Como eu gosto de ver essas maneiras de Jesus agir. Jesus agir. Chegar para uma pessoa quando a coisa mais importante da sua vida tinha morrido e Jesus chega e diz, para de chorar. Ou seja, acredita que há motivos para essas lágrimas não rolarem mais. Aqui, deixa eu fazer um parênteses, abrir um parênteses, nessa história. Às vezes a gente tem dificuldade de entrar numa história como essa, porque a gente não está passando por uma morte física de ninguém, nós hoje não estamos levando ninguém para o enterro. Mas quantas vezes é assim na nossa vida a respeito de coisas que estão morrendo? Principalmente sonhos que nós estamos levando para o cemitério. Esperanças para o nosso filho, esperança para o nosso casamento, esperança para a nossa profissão, que nós já desacreditamos, que nós colocamos numa caixa, né, como se fosse um caixão, e começamos a caminhar, lamentando, chorando, não tem mais jeito, não tem mais solução, não há mais esperança, e as pessoas até nos acompanham, as pessoas até dão tapinha nas nossas costas, mas Jesus, ele chega e ele é o Senhor que pode chegar e dizer isso, ei, para de chorar, há solução, há possibilidade de restaurar isso que você está vendo como morto. Esse é o nosso Jesus. E ele não para com as suas esquisitices. Jesus, além de chegar para a viúva e dizer para ela não chorar, ele faz uma coisa que também não se esperava de um rabino, do ensinador, de alguém que já estava sendo chamado como mestre. Jesus, ele toca no esquife, ele toca no caixão, ou seja, como judeu, ele estava ali se condenando, se tornando impuro, se condenando, né, em poder entrar agora no templo para adorar. Ele estava se contaminando.
Mas foi necessário justamente porque eu acredito, isso aqui é uma pressuposição minha, Jesus vai na mulher, diz para ela não chorar, mas eu acredito que o enterro continua, as pessoas continuam no cortejo fúnebre levando aquele jovem morto para ser enterrado, e Jesus toca, e quando Jesus toca, daí sim a multidão para. Irmãos, às vezes é justamente isso que acontece também, precisa acontecer na nossa vida. Tem pessoas que estão tentando levar os nossos sonhos, nosso projeto, a nossa esperança para ser enterrado. E muitas vezes Jesus tem que fazer justamente isso, chegar e dizer, ei, vamos parar. E daí nós vemos a terceira esquisitice de Jesus. Jesus, ele começa então a conversar, a falar com um defunto. Jesus olha para aquele defunto e ele diz, levanta-te. E o jovem assentou e começou a falar. Isso aqui é muito interessante, porque justamente as primeiras pessoas que viram o milagre acontecer, eram aqueles que estavam levando o morto, era aqueles que estavam levando o defunto para ser enterrado. E isso é o que também precisa acontecer na nossa vida. Quando nós deixamos o Senhor agir, e nós vemos que o Senhor não foi impedido de fazer isso que Ele estava fazendo, quando nós deixamos o Senhor fazer o que é para ser feito, o milagre acontecer na nossa vida, por mais esquisito que seja, quando nós deixamos isso, as pessoas que estavam ali levando os nossos sonhos, projetos para serem enterrados, elas são a primeira a ver que o Senhor está agindo na nossa vida. O que nós precisamos ter bem claro em nossa mente hoje, é que Jesus é a solução, mas a solução que Ele tem para as nossas aflições, para os nossos problemas, para as angústias da nossa alma, não se encaixa na nossa mentalidade pequena. Às vezes nós temos uma expectativa de como o Senhor vai agir, e o Senhor chega e não faz nada daquilo. Se nós olhar a tradição judaica de um cortejo fúnebre, era para Jesus chegar com a multidão dele e ir para o último lugar da fila, e bem quietinho, seguir o cortejo fúnebre. Quando chegasse lá e o morto fosse enterrado, então Jesus estaria ali consolando a viúva. Jesus não faz nada disso. Ele faz totalmente o que a cultura proibia. Onde já se viu chegar para a viúva, já de primeira, e dizer para ela não chorar, tocar no morto, e ainda mais, depois conversar com o morto, Jesus fez tudo diferente que a expectativa do povo era. Irmãos, nós precisamos entender isso para a nossa vida. A maneira do Senhor agir é diferente. A maneira dele agir é diferente. Mas o importante é você não entender como ele está fazendo, mas entender para que ele está fazendo. É você não impedir o agir dele, como aquela mulher não fez. E a Bíblia toda é assim. Quando nós olhamos todas as histórias da Bíblia, você vai ver isso. Deus parecendo um maluco na lógica humana. Deus chamando um menino ruivo de 16, 17 anos para matar um grande guerreiro chamado Golias. Deus chamando o povo para derrubar um muro, mas não com catapulta, não com armas, é apenas girando ao redor e dando um grito. Você vai ver Deus chamando Gideão com apenas 300 homens, e não com espada, mas com trombeta e com cântaro, para derrotar um exército de mais de 100 mil homens. Ou seja, a maneira de Deus agir é diferente, é ilógica da maneira humana. Mas 2000 anos se passaram e a gente ainda continua querendo colocar Deus na nossa cabecinha pequena, limitada. E muitas vezes nós impedimos o agir do Senhor, porque a gente tira ele do controle e diz, não, Senhor, sai para lá, acho que não está dando certo, está indo pelo caminho errado, deixa que eu vou guiar a minha vida. E daí, às vezes a gente não vê milagre na nossa vida por causa disso. Deixa o Senhor fazer a vontade dEle, deixa Ele cumprir o milagre na sua vida, porque Ele é a solução. E nós precisamos também entender que esse Jesus, Ele transforma desespero em esperança. Aquela mulher estava ali desesperada, não sabia o que fazer, até quando chega a multidão de Jesus, até quando o dono da vida chega, faz o seu filho morto voltar à vida, a sua esperança foi restaurada.
E daí eu gosto disso. Jesus então fala com o morto, ele se levanta, o morto começa a conversar, né? Eu imagino que, né? Eu quero um dia no céu ver essa cena, né? Mas eu imagino que aquele morto é como se tivesse acordado de um sonho, né? Acordado de um sono normal, e geralmente acordava no seu quarto, na sua casa, né? Daí ele acorda, vê sua mãe chorando, vê flautista, vê carpideira, vê Jesus, né? Eu imagino o que está acontecendo, o que está pegando. Ele começa a falar. E daí a Bíblia diz, Lucas diz, Jesus pega aquele jovem e entrega-o novamente à sua mãe. Irmãos, aqui tem uma mensagem importante para cada um de nós. Aquele jovem, ele poderia, né, ser chamado para ser um dos 12 apóstolos, ou dos 13 apóstolos, daí no caso. Jesus poderia usar aquele jovem, nossa, que tal alguém que ressuscitou? Esse vai me seguir, todos vão acreditar nele, porque sabe que ele estava morto e voltou à vida. Vai ser, para o departamento de marketing, do Ministério de Jesus, ali é uma pérola. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus pega ele e diz, ei, vai com a tua mãe. Ou seja, Jesus está dizendo, aqui, agora as coisas são diferentes. Você pode ser um seguidor meu, mas aqui na sua casa, cumprindo a sua função de filho. Ei, tua responsabilidade de vida é cuidar da tua mãe que é viúva. Ela precisa de você. O que nós precisamos entender com isso? Que é a mesma coisa que Jesus faz com o gadareno. Aquele endemoniado de Gadara, depois que é liberto por legiões de demônios, ele chega para Jesus, por favor, deixa eu ser mais um dos teus discípulos. Jesus diz, não, você vai para casa, você vai cuidar da tua família, e lá você vai propagar o Evangelho. O chamado de Jesus para cada um de nós, antes de qualquer ministério eclesiástico, é isso, é cuidar daqueles que Ele nos confiou. Ou seja, um cristão verdadeiro não é aquele que se torna pastor, missionário, cantor e tal. É aquele que na base, ele desenvolve o verdadeiro cristianismo. É aquele que em casa, no cuidado com a família, ele sabe que isso ali é um ministério que o Senhor confiou a ele. Ou seja, quer ser um bom cristão? Comece na família, depois vai para fora. Mas o Senhor espera isso de você, que você cuide da sua alma, da sua espiritualidade e daqueles que Ele confiou para você. Portanto, seja um exemplo dentro de casa, no seu casamento, na educação dos teus filhos. Lá o Senhor te quer, e lá você precisa ser um testemunha do Senhor. Nós vemos também que não apenas a restauração daquela casa acontece, o Senhor não restaura apenas a esperança daquela viúva, mas como é lindo ver que o Senhor, Ele restaura a esperança de toda aquela multidão. Versículo 16 diz, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu lembro você que antes de Jesus, pelo menos 400 anos não houve profeta. A gente tem no início dos evangelhos o grande profeta João Batista. Mas durante 400 anos, no período interbíblico, não houve profecia, não teve grandes profetas. Tinha homens e mulheres de Deus, mas não grandes profetas. Quando o povo vê um milagre desse, o filho de uma viúva ser revivido, a mente deles volta lá atrás, no tempo do profeta Elias e Eliseu, grandes profetas da Bíblia. E eles afirmam algo lindo, o Senhor nos visitou. O Senhor está entre nós, o Emanuel chegou, o Deus conosco está presente, ou seja, há esperança para nós, há esperança para o povo que caminhava em trevas, porque ali surge a grande luz do Senhor, a esperança daquele povo se acendeu, e eles começaram a propagar Jesus em todos os cantos, e o povo começou a glorificar a Deus. Essa esperança, nós sabemos, morreu na cruz, ressuscitou, e ela vive até hoje. O nome da nossa esperança é Jesus, aquele que veio dar um sentido para a nossa vida, para o nosso viver. E para nós encerrar, é importante nós olharmos justamente isso. Duas multidões
que nós vemos aqui com as suas características. Uma multidão, a multidão da morte, seguindo um caixão. A outra multidão da vida, seguindo o dono da vida. A única maneira de dissipar, de acabar com a multidão da morte, é encontrando o dono da vida. Não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. Portanto, eu quero dizer isso muito claro para você. Nós que vivemos a vida e temos as nossas aflições, muitas vezes casos assim, de extrema aflição, a única maneira de superarmos isso, superar a aflição, superar espírito de morte que tenta nos derrubar, nos destruir, superar essas coisas, é se encontrando com o dono da vida. Eu fico imaginando, para nós encerrar, né? Eu fico imaginando lá no cemitério, eu fico imaginando, né? Os coveiros. Você já imaginou isso? Né? Todos os cemitérios ficavam fora da cidade. Os judeus não aceitavam que os mortos vivessem com os vivos. Né? Todos ficavam fora da cidade. Alguns teólogos afirmam que Naim era tão pequena que nem cemitério tinha. Enfim, eles estavam indo para algum cemitério então de outra cidade, ou alguma certa distância. Tinha toda a documentação daquele morto chegar, tinha o horário, a cova estava cavada. Eu fico imaginando, né, o horário deu, os coveiros lá esperando, o que está acontecendo? Não vai vir esse morto? Até que chega a notícia, ele não está morto mais, ele se encontrou com o tal de Jesus, e agora ele vive, e agora a viúva não vem mais para cá, pelo contrário, voltaram para a cidade, estão celebrando, porque Deus está presente no meio deles. Essa é a notícia, meu irmão. Essa é a notícia que nós precisamos compartilhar com o povo. Essa é a notícia que até aqueles que cavaram buracos para enterrar os seus sonhos vão ter que ouvir quando o Senhor atuar na sua vida. Se coloque em pé nesse momento e nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não sei o que talvez você está levando para ser enterrado. Eu tenho visto, e até hoje de manhã eu estava aqui pregando e falando, como eu tenho visto, pais que já perderam a esperança com seus filhos. Irmãos, é semanalmente, aqui nessas salas aqui embaixo, atendendo famílias, onde uma geração de jovens não querem mais compromisso com nada, né, parece. É droga, prostituição, vício. E muitos pais, inconscientemente, estão levando os filhos para serem enterrados. Muitos pais não têm mais sonhos, expectativas para os seus filhos, pelos caminhos que eles têm escolhido. Muita gente chega aqui por causa da extrema competição do mercado de trabalho, com todos os sonhos profissionais mortos, caminhando para ser enterrado. Quanta gente chega aqui com os casamentos visto como falido, não tem mais jeito, pastor, nós vamos levar para ser enterrado, vamos matar o nosso casamento, enterrar o nosso casamento. Eu tenho uma notícia para você, é possível parar esse cortejo fúnebre, é possível parar essa caminhada para o cemitério, é possível parar quando nós deixamos o dono da vida agir, fazer, quando nós nos encontramos com Ele. Portanto, nessa noite você ouviu essa breve reflexão, mas na sua mente, no seu coração, você sabe o que morreu. Você sabe os sonhos que morreu, os projetos que morreu, os desejos que você tinha para a sua vida que morreram. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você coloque a sua mão no coração nesse momento, aí onde você está mesmo. E nós vamos orar. E a tua petição vai ser justamente para que o dono da vida, ele venha ao seu encontro. Essa petição, certamente, será ouvida se for em lágrimas, se for autêntica. Pode ser em palavras também, mas em palavras verdadeiras, que saem da alma. Nesse momento nós vamos orar.
Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. E a voz dele é doce e suave. E a voz dele sempre diz: há uma esperança, há uma esperança. É possível reverter. Aleluia. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, nessa noite. E aqui entre nós, Senhor, quantos de nós já está com as mãos no caixão, levando sonhos, projetos para serem enterrados? Quantas expectativas, Senhor, sendo levadas? Quantos casamentos, quantos relacionamentos entre pai e filhos? Deus, olha para o teu povo, Senhor, e vem ao nosso encontro. A nossa alma anseia, Senhor, por Ti, por encontrar contigo. A nossa alma, Senhor, clama pela Tua intervenção. Age, Senhor, em nosso meio. Age em nosso meio, aonde tiver, Senhor, corações verdadeiramente, Senhor, prostrados, abertos, aonde houver lágrimas autênticas, palavras autênticas, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, intervindo e colocando a mão, Senhor, sobre o morto e ressuscitando. Traga à vida, Senhor, projetos, traga à vida sonhos, traga à vida, Senhor, famílias, traga à vida casamentos, traga à vida, Senhor, sonhos profissionais, traga à vida, Senhor, os nossos projetos, restaura, Senhor, aquilo que estava morto. Tu tens liberdade, Senhor, para atuar em nossa vida, e que nós venhamos, Senhor, ter as nossas tristezas transformadas em alegria, o nosso desespero em esperança, pois encontramos o dono da vida, aquele que é a solução, aquele que se importa conosco. Trabalhe em nós, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: o Senhor se importa contigo. O Senhor se importa contigo. Aleluia. Aleluia.